A história começa agora. Peço a todos que sintam a pressão no ar, a desconfiança e aquela atmosfera pesada de quem está sendo subestimado. Imaginem as ruas de uma grande parada anual no Canadá, onde o mundo inteiro volta seus olhos para bandas militares e grupos performáticos de elite reunidos. Cada banda está impecavelmente trajada, exibindo a cultura e o orgulho de sua nação. É um evento internacional grandioso. Até o anfitrião, o Canadá, veio com força total, enviando sua cavalaria montada, bandas de gaita de fole e grupos militares especialmente formados para a ocasião. Muitas bandas estrangeiras também não pouparam esforços, não apenas para exibir seu talento, mas para agitar suas bandeiras e vestir trajes típicos, gritando ao mundo a grandeza de seus países. No entanto, no meio dessas imponentes bandas internacionais, um grupo parecia excessivamente jovem e inexperiente. Era uma fanfarra de uma escola de ensino médio do subúrbio do Rio de Janeiro, composta por adolescentes entre 14 e 15 anos. Com estaturas medianas e vestindo uniformes escolares simples porém dignos, nas cores verde e amarelo. Eles pareciam deslocados cercados por bandas militares profissionais, grupos universitários e veteranos de carreira. Alguns músicos estrangeiros os olhavam com aquele sorriso de canto de boca meio debochado, sussurrando: será que eles dão conta? Vieram só a passeio, né? Os rumores eram cruéis, especialmente vindos da banda das Filipinas que não parava de rir e dizer: nós, filipinos, somos os melhores. Como essas crianças ousam subir no mesmo palco que a gente? Pior ainda, a banda da Coreia do Sul, posicionada logo atrás dos brasileiros, também zombava. Isso é uma parada de classe mundial no Canadá. Eles acham que é festa junina da escola? Um bando de moleques de escola pública querendo se aparecer. Não tem noção do perigo. Ouvindo essas palavras cortantes, os jovens brasileiros sentiram um frio na barriga. A insegurança bateu. Mas naquele momento o maestro e os líderes da banda, com aquele calor humano típico do Brasil, reuniram a garotada. Baixinho, lembraram a todos: nós ensaiamos debaixo de sol e chuva no Rio. Não importa o que eles pensam. Vamos mostrar nossa raça. Façam o que viemos fazer com o coração. Apesar da pouca idade, eles já tinham casca grossa, acumulando experiência em competições estaduais e horas de treino rigoroso nos pátios da escola. Alguém poderia perguntar: o que estudantes de ensino médio podem oferecer? No Brasil, o nível de muitas fanfarras escolares não deve nada às universitárias. Algumas já trouxeram prêmios internacionais, mas os gringos não sabiam disso. O diretor da banda olhou nos olhos dos alunos e disse: esqueçam o barulho de fora. Vocês estão prontos. Mostrem o nosso borogodó. Se conseguimos ensaiar fechando ruas no calor do Rio de Janeiro, esse palco no Canadá é só uma vitrine para o mundo ver nossa força. No dia seguinte, o desfile começou oficialmente. A cavalaria canadense, as gaitas escocesas, bandas folclóricas alemãs, carros alegóricos americanos e muitas outras bandas militares entraram em cena. O evento durou horas e a tensão era palpável, como em uma final de Copa do Mundo. A multidão se aglomerava nas calçadas ansiosa. Bandeiras de todos os países tremulavam solenemente. A imprensa mundial estava a postos, não querendo perder nenhum lance. A abertura contou com a banda do exército canadense, cuja precisão arrancou aplausos educados. Logo depois veio a banda das Filipinas com danças folclóricas animadas, recebendo aplausos calorosos, mas mais por cortesia do que por espanto. Então chegou a vez da fanfarra brasileira. Quando o locutor anunciou que eram estudantes de ensino médio do Brasil, a surpresa foi geral. Uau, são só adolescentes? Alguns fotógrafos ajustaram as lentes esperando capturar momentos fofos ou, quem sabe, um erro desastroso. No momento em que a banda surgiu, membros da banda filipina ao lado cochicharam: olha lá, mais um grupo de crianças. Será que sabem tocar saxofone direito? A banda coreana logo ali perto também alfinetou: vieram só para atrapalhar. Se eles errarem, nós, a banda militar profissional da Coreia, vamos brilhar ainda mais. Embora as críticas fossem sussurradas, a linha de frente brasileira escutou. Eles trocaram olhares. Ninguém respondeu.
Apenas apertaram os instrumentos com força, respiraram fundo e pensaram: não vamos deixar o Brasil passar vergonha. Quando o maestro deu o sinal, o som da percussão brasileira rasgou o céu. A melodia explodiu com uma potência e uma estabilidade inesperadas. Mas o que realmente deixou todos de queixo caído foi a sincronia perfeita misturada com a ginga. Eles marchavam com precisão militar, pé esquerdo e direito em uníssono, mas com um balanço que só o brasileiro tem. O movimento dos instrumentos seguia um ritmo orgânico, quase uma dança. Somado aos rostos jovens e aos uniformes vibrantes em verde, amarelo e azul, a imagem era de pura vitalidade e magnetismo. O público que esperava distraidamente pela próxima atração, virou a cabeça instantaneamente. Todos sacaram seus celulares. O locutor não se conteve: meu Deus! Isso são mesmo estudantes? Por que são tão alinhados como militares, mas com tanta vida? A música não soa infantil, é sólida, precisa e inacreditável. Eles mudavam de formação, faziam passos cruzados complexos, arrancando gritos e aplausos eufóricos da multidão. Alguns duvidavam se não eram uma banda profissional disfarçada de estudantes. Mas quando o sistema de som anunciou em inglês que vinham de uma escola pública brasileira, com média de idade de 15 anos e 6 meses de ensaios exaustivos, os aplausos redobraram. A banda coreana, esperando sua vez, ficou estática. Eles achavam que seriam as estrelas, mas agora todos os olhos estavam nos brasileiros à frente. O membro da banda deixou escapar: como isso é possível? Essas crianças são incríveis. Teremos que nos esforçar muito mais. Já a banda das Filipinas estava visivelmente constrangida. Momentos antes diziam ser os melhores, e agora a rua inteira gritava loucamente pelos brasileiros. Alguns gritavam "Bravo, Brasil!". Um fotógrafo americano ao lado comentou: não me surpreende. O Brasil é gigante no futebol, mas veja isso. O trabalho em equipe deles é fenomenal. Alguém respondeu: sim, parece que além da festa, eles têm uma disciplina e uma cooperação que a gente desconhecia. Esse diálogo correu pela plateia, com muitos acenando em concordância. Finalmente, quando a fanfarra brasileira chegou ao fim do trajeto, recebeu a ovação mais calorosa do dia, ecoando por quarteirões. Ao baixar os instrumentos, os jovens se abraçaram, emocionados. Sabiam que aquele aplauso era o reconhecimento do palco mundial. O capitão da banda tinha lágrimas nos olhos: ensaiamos 1000 vezes para isso. Nós conseguimos. A banda coreana, que entrou em seguida, acabou ofuscada pelo calor deixado pela apresentação anterior. Tocaram bem, mas a emoção do público já tinha sido gasta com os brasileiros. Após o evento, a mídia destacou em manchetes: banda de adolescentes de 14 anos rivaliza com militares profissionais. Os vídeos da performance viralizaram nas redes sociais. Internautas do mundo todo comentavam: que sincronia! Pensei que fosse o exército, mas quando soube a idade, fiquei chocado. No jantar de celebração naquela noite, os jovens brasileiros finalmente relaxaram. Riam abraçados dizendo: aqueles que nos olharam torto devem estar morrendo de vergonha agora, né? O professor e maestro sorriu: não precisamos zombar de ninguém. O importante é que mostramos ao mundo a força e o potencial do brasileiro. Por outro lado, quando jornalistas perguntaram à banda coreana sobre os brasileiros, eles ficaram sem jeito no início, mas admitiram francamente: nós realmente os subestimamos. A performance deles foi digna de respeito. Isso nos ensinou a nunca olhar ninguém de cima para baixo. Poucas semanas após o evento, a fanfarra recebeu convites para festivais internacionais em todo o mundo. Tornaram-se estrelas instantâneas, uma propaganda imensa e positiva para a imagem do Brasil. Um ano depois, a maioria dos membros entrou na faculdade ou seguiu o ensino médio, mas as memórias daquele dia permaneceram vivas. Alguns escolheram continuar na música, outros prestaram concurso para escolas militares, sonhando em ser fuzileiros navais ou integrar as bandas oficiais das Forças Armadas. Quando a mídia entrevistou um dos ex-capitães sobre o sentimento daquele dia, ele respondeu sorrindo: as bandas da Coreia e das Filipinas riram da gente. Mas não ficamos com raiva. Sabíamos que nossa música e nosso passo dariam a resposta.
O resultado provou que jovens estudantes podem fazer coisas extraordinárias. Espero que no futuro possamos usar a música para impressionar o mundo e, com nosso espírito de equipe, mostrar que o nosso Brasil é fora de série. Essa história pode parecer um pequeno episódio para alguns estrangeiros, mas para aquele grupo de jovens, provar num palco mundial e sério que o Brasil tem um potencial infinito foi o verdadeiro motivo de orgulho. Talvez seja isso que o fotógrafo americano chamou de trabalho em equipe à brasileira, uma mistura única de alegria e competência. De qualquer forma, naquele evento, eles foram as verdadeiras estrelas. Quando o avião trazendo os estudantes pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, eles mal podiam acreditar na cena. Milhares de pessoas, incluindo família, amigos, calouros da escola e dezenas de repórteres, lotavam o saguão de desembarque. Faixas diziam "Bem-vindos, heróis" e "Orgulho do Brasil". Assim que os jovens, vestindo seus uniformes da fanfarra, ergueram os braços na saída, os gritos e aplausos tremeram o terminal. Dias antes, eram adolescentes tímidos enfrentando o deboche, agora eram heróis nacionais. As lágrimas que corriam em seus rostos não eram de cansaço, mas de pura felicidade e orgulho. A história virou um fenômeno nacional. O Ministério da Educação e o da Cultura realizaram uma cerimônia especial, concedendo a todos o título de Jovens Embaixadores da Cultura Brasileira. Suas fotos estamparam capas de revistas e sua jornada entrou para livros didáticos como exemplo de superação. O sucesso gerou um efeito dominó. A escola pública onde estudavam ganhou fama nacional. As inscrições para a banda explodiram. Escolas de todo o Brasil passaram a investir mais em projetos de arte e música inspiradas por eles. O governo anunciou um novo fundo para apoiar jovens talentos em competições internacionais. 5 anos depois, a chama acesa naquele dia ainda ardia forte. O capitão daquela época agora é um aluno de destaque na Escola de Música da UFRJ, estudando regência e sonhando em liderar a Orquestra Sinfônica Brasileira. Ele frequentemente compartilha com os mais novos: não deixem ninguém dizer que não somos bons o suficiente só porque somos jovens ou viemos do Brasil. Deixem que nossa capacidade prove tudo. Outro integrante, um trombonista, realizou o sonho de entrar para a banda do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele transformou a energia daquele dia no Canadá em motivação para servir a pátria através da música. Quanto aos outros membros, mesmo os que não seguiram na música, levaram para a vida, nos negócios ou na ciência, a disciplina e o espírito de corpo que aprenderam. E claro, o orgulho do que realizaram juntos. A relação com as bandas das Filipinas e da Coreia também mudou. Anos depois, em outro festival internacional, eles se reencontraram. Não havia mais deboche ou rivalidade tóxica, apenas respeito mútuo e admiração. Trocaram experiências e as bandas estrangeiras admitiram que a performance dos brasileiros foi uma lição valiosa sobre humildade. A lenda do Canadá tornou-se um marco na música jovem brasileira. Não foi apenas uma memória bonita, mas a prova viva de que, com garra, união e um coração valente, coisas extraordinárias acontecem. Sempre que uma nova banda jovem do Brasil se prepara para subir num palco mundial, eles são lembrados da história desses veteranos. Eles provaram que não importa o quão pequeno você pareça, se tiver fé e união, pode fazer um som que ecoa pelo mundo inteiro, trazendo glória para a bandeira